Olá, bom dia. Está no ar mais um Vida em Condomínios. Você, corretor de imóveis, advogado, administrador de condomínios ou morador, esse é o seu canal para você tirar as dúvidas e conhecer um pouco mais sobre a vida de condomínios. O tema de hoje é sobre a responsabilidade civil e criminal, uma situação extremamente importante que gera uma responsabilidade para aquele que está gerindo o patrimônio de terceiros, inclusive uma responsabilidade pessoal. Então, esse é o síndico quando ele escuta falar em responsabilidade civil e criminal. Nós temos o síndico, seja ele pessoa física, jurídica, seja morador ou pessoa ou um síndico profissional, existe sempre uma preocupação. O síndico é aquele que deve zelar pelo patrimônio através de uma normatização, de uma legislação do Código Civil, da Constituição Federal e da Convenção, Regimento Interno e o que for definido em assembleias. Nunca podemos esquecer que o síndico é um preposto, ele responde por terceiros, então ele deve tomar muito cuidado nos atos praticados na gestão para que não gere qualquer tipo de responsabilidade. A ideia hoje é passar quais são essas responsabilidades e da onde surge essa responsabilidade civil e criminal do síndico e como ele poderá ser atingido. Teremos num próximo programa como esse síndico poderá se proteger, ter atos positivos para que a gestão dele possa trazer apenas situações corriqueiras e que ele esteja protegido para que não gere qualquer tipo de responsabilidade. Então, a responsabilidade civil emana da lei. O Código Civil traz que todo aquele que por uma ação ou omissão, seja ela voluntária, negligência ou imprudência, violar um direito e causar dano a outro, ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Então, vamos apenas reforçar alguns conceitos. Negligência, imprudência e imperícia. O negligente é aquele que passa num farol vermelho. Ele está sendo negligente, ele assume o risco de cometer algum acidente. O imprudente é aquele que está dirigindo com os pneus carecas. Então ele está assumindo também a responsabilidade de cometer algum crime. O imperito é aquele que dirige, por exemplo, sem uma carteira de habilitação. Ele não é habilitado para isso. Isso a gente transfere para o mundo do condomínio. Então, aquele síndico que não observa, por exemplo, a necessidade da limpeza de caixa d'água semestral, ele vai estar sendo, por exemplo, digamos, negligente, ou ele não renova o AVCB, ou ele vai fazer uma manutenção no sistema de refrigeração ou no sistema elétrico. Ele é imperito, ele não tem habilidade para isso. Então, o que o artigo 186 diz que todo aquele que por ação ou omissão voluntária cometer, negligenciar, imprudência, viola direito, ainda que exclusivamente moral. Isso cabe também na situação onde ele deveria agir e não agiu. Então, negligenciar. O chão está molhado e ele simplesmente não solicitou que passasse um pano. Então, ele está cometendo um ato pela omissão. A partir do momento que ele comete um ato ilícito, nós temos a complementação no artigo 927 do Código Civil, que diz que todo aquele que cometer um ato ilícito, causando dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, essa omissão, essa ação, essa omissão, essa negligência ou imprudência ou imperícia, caso ela gere qualquer dano, mesmo que moral, como ele vai gerar um dano moral? Chegar na assembleia e chamar a pessoa e falar: olha, desculpa, em público, olha, fulano, o senhor não pode estar aqui porque o senhor é inadimplente, o senhor está devendo e não paga. Isso é um ato que vai trazer um ato vexatório e vai ser passível de indenização moral. Ele cometeu um dano e esse dano é moral. Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que entender a situação. Nesse caso específico, como o síndico poderia sair dessa situação, ele deve, antes de iniciar a assembleia, chamar o devedor e falar: olha, está constando a cota em aberto, o senhor fez o pagamento? Ou, caso ele tenha uma administradora, na hora
da pessoa assinar a lista, falar, olha, está em aberto, eu vou deixar o senhor estar presente, embora não seja o corriqueiro, o senhor não vai poder exercer o direito de voto, por favor, verifique se o senhor pagou, ou o senhor está realmente inadimplente, o senhor pode ficar, mas não se manifeste, algo do gênero, ok? O objetivo dessa responsabilidade civil é reparar o dano causado que tenha levado à diminuição do bem jurídico da vítima, sendo que sem o dano não há reparação, só podendo existir a obrigação de indenização quando existir o dano, que pode ser material ou imaterial, um dano físico ou um dano simplesmente moral. Já falamos através de uma ação ou de uma omissão, e a reparação ela vai trazer um equilíbrio no qual a parte lesada voltaria ao seu estado anterior como se nada tivesse acontecido. Esse é o princípio, equilibrar uma situação mesmo que monetariamente. Então a pessoa sofreu um dano, se ele foi material, a reparação a reparação financeira vai voltar àquele equilíbrio, e moral vai ser um valor que vai, de certa forma, conformar a pessoa que sofreu o dano moral. Bom, temos alguns pressupostos da responsabilidade civil importantíssimos para que se entenda propriamente dito em que momento o síndico vai assumir essa responsabilidade. Então, tem que existir uma ação ou uma omissão. Então, uma ação, a pessoa fez algo, o síndico fez algo, um movimento corpóreo comissivo. Por exemplo, o síndico deixou o parquinho de forma inadequada, deixou fora da especificação da BNT, ou deixou a piscina, não colocou o cloro, não é ele que coloca, mas ele é o responsável. A piscina estava com pouco cloro, o que gerou, por exemplo, algumas doenças, transmissão de doenças de pele nos demais condôminos. Isso poderia ser também uma omissão, deixar de colocar o cloro. Ele deixou de solicitar ao zelador que limpe o piso de entrada, e a falta dessa limpeza deixou aquele piso escorregadio. Nós temos que ter o dano propriamente dito, seja esse dano por culpa, que falamos anteriormente, negligência, imprudência e perícia. Ele não quis diretamente aquele resultado, mas ele assumiu. Ele não quis que a piscina não estivesse imprópria para uso, mas ele assumiu esse risco ao não ter feito corretamente a manutenção. Ou de forma dolosa, ele fez algo errado de forma dolosa. Ele solicitou que não se limpasse a entrada porque ele achou que aquilo não traria prejuízo. Então, de forma dolosa, ele exerceu a função dele. E nós temos agora algo que vai trazer um elo, o nexo de casualidade entre aquela ação ou omissão do síndico e o resultado. Então, por exemplo, o síndico não deixou que se realizasse a limpeza, mas ninguém caiu, ou a pessoa caiu num local que a limpeza estava feita e que não existia qualquer tipo de responsabilidade. Então, se não existir um nexo, a relação entre a conduta, seja ação ou omissão, e o resultado, não existe a responsabilidade. A responsabilidade vai existir quando houver a conduta propriamente dita ou a falta dela e o resultado estiver diretamente ligado nessa ação ou nessa omissão. A responsabilidade criminal, ela vem da mesma forma. Para um ato configurar-se crime, deve haver uma norma legal que seja infringida. É a afirmação do princípio da legalidade, onde não há crime sem lei anterior que o defina. Então, por exemplo, se apropriar de valores do condomínio. Existe um crime de apropriação indébita. Caso o síndico receba essas cotas e não repasse, ele está cometendo um crime de apropriação indébita. Ok? As duas formas de responsabilização, em linhas gerais, decorrem da prática de atos ilícitos. Faça um comportamento positivo ou negativo, uma ação ou uma omissão. Esse comportamento pode ser doloso ou culposo. A pessoa pode ter a intenção ou
não ter a intenção, mas assumiu a condição de que realizaria aquele resultado. Bom, a responsabilidade civil do síndico, ela emana, seja ela civil ou criminal, ela emana da lei. Então, compete ao síndico, aqui nós temos um dos artigos que remetem à responsabilidade do síndico, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia, e principalmente o inciso 5º, onde diz que cabe ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das áreas comuns e zelar pela prestação de serviços, dos serviços que interessem aos possuidores. Então, ele tem uma obrigação legal. A partir do momento que ele aceita ser síndico, que ele é eleito, ele tem uma obrigação a de diligenciar a conservação e a guarda das áreas comuns. Caso ele não o faça, ele será responsabilizado diretamente. Então, esse artigo traz uma situação onde esse síndico ele assume uma responsabilidade direta por esse resultado. Vamos ver como isso funcionaria na prática, ok? Então, nós temos aqui uma escadaria de um prédio normal, de um prédio comum, onde esse condômino, morador ou simples usuário tropeçou na escada e caiu. Isso vai gerar, propriamente dito, uma responsabilidade para o síndico? Não necessariamente. Lembra o que falamos anteriormente. Então, o síndico deveria ter feito algo que não fez. No nosso caso hipotético, a escada estava sem aquelas fitas antiderrapantes e, por exemplo, o corrimão não estava devidamente alinhado com o que diz a BNT específica para manutenção de uso e operação, nem com o que exige o Corpo de Bombeiros. Então, essa pessoa caiu e, vou ser dramático, ela veio a óbito. Agora pergunto, para você que está assistindo, o síndico responde? Então vamos lá. Teve uma ação ou uma omissão, então o síndico se omitiu em realizar o que deveria ter sido feito, colocar o corrimão de forma legal, colocar a fita antiderrapante, no caso específico, ou um piso antiderrapante. O resultado foi, vou ser dramático, a morte dessa pessoa, e existe sim uma relação entre a conduta omissiva do síndico e o resultado. Esse síndico responde por homicídio, homicídio culposo. Ele assumiu o risco de realizar esse homicídio pela omissão dele. Por que ele responde? Ele responde porque não conservar imputa ao síndico a autoria do ato, pois a omissão do síndico em conservar a escada do condomínio é penalmente relevante. Ele podia e deveria ter evitado o resultado, ele podia ter concorrido para evitar o resultado, já que ele tem por lei a obrigação de cuidado. Se ele tem a obrigação de cuidado, ele poderia ter evitado o resultado. Ele está na posição de garantidor. O que diz o artigo 13 do Código Penal? O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa, ou seja, em tese o síndico não deu causa. Ele não foi lá e empurrou a pessoa. Mas olha o que diz a sequência. Considera-se causa não só a ação. Não é o fato da pessoa ter caído. Ele não precisa empurrar a pessoa para responder pelo crime. A omissão, a causa é considerada também pela omissão sem qual o resultado não teria ocorrido. Então, a omissão do síndico em realizar a manutenção deu-se em causa. Vamos ler o parágrafo 2º. E essa omissão ela é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ou seja, o síndico, ele poderia ter evitado o resultado. Se ele tem por lei a obrigação de ter agido e ele poderia ter evitado o resultado, ele responde
como se fosse o autor do ato. Então, nós temos alguns casos onde síndicos são responsabilizados, isso não é uma exceção. Temos um caso, por exemplo, onde uma pessoa caiu de uma obra e veio a óbito, o síndico está sendo interrogado, eventualmente poderá sofrer qualquer tipo de penalidade, porém, nós precisamos saber que ele responde pelaquela edificação. Por mais que ele não seja responsável por aquele funcionário, dentro do condomínio ele pode exigir algumas situações. Temos um outro caso onde uma senhora que também veio a óbito abriu a porta de um elevador, isso é um caso mais antigo, já julgado. Esse síndico eventualmente seria condenado, não foi porque estavam presentes nesse prédio aquelas plaquinhas, verifique se o elevador está parado nesse andar, esse elevador encontra-se em manutenção, ou seja, ele não concorreu, ele não se omitiu, não existiu a culpa, por mais que a pessoa tenha vindo a óbito, não existiu, o síndico não concorreu para isso. Se de alguma forma ele não colocou uma simples plaquinha, legalmente ele não deixou de, ele concorreu por esse crime. Então, por isso que o síndico deve seguir com todas aquelas situações e tomar todos os cuidados inerentes à prática da função. Então vamos para mais um exemplo prático. Temos aqui um condomínio onde temos um parquinho e nesse parquinho o síndico faz a manutenção preventiva e uma criança estava no gira-gira e caiu e se machucou, sofreu lesões corporais. O síndico responde pela vigilância das crianças de forma alguma, só é o que faltava, senão o síndico vai ter que ficar sentado ali no jardim esperando as crianças. Mas se esse gira-gira, por exemplo, não estiver dentro das especificações legais, se ele estiver acima da altura, ele está concorrendo sim para a prática, para que a criança possa eventualmente se acidentar. Então, é importante que o síndico siga algumas normatizações, que ele tenha a ciência, por exemplo, no caso específico, que ele conheça a BNT 16071, que traz as normas e especificações daquele playground. Então, o síndico não vai responder pela guarda da criança, mas eventualmente, se for obrigado, se existir uma lei que diga que as crianças menores de tantos anos não poderão utilizar desse parquinho ou desse brinquedo, caso ele não coloque essa placa, ele também assume a responsabilidade. Se esses brinquedos não tiverem com a manutenção correta, que nem vimos no 1348, confere ao síndico a responsabilidade pela guarda das áreas comuns, ele vai concorrer sim, eventualmente, por uma lesão corporal de qualquer criança. Ele vai se eximir disso a partir do momento com que ele realizou a manutenção e verificou se aqueles brinquedos estavam dentro da especificação, colocou todas as plaquinhas legalmente obrigatórias por lei, aí ele vai se eximir. Ele não precisa cuidar da criança, mas ele tem que manter o jardim, tem que manter o playground de forma correta. Quem é responsável pelas crianças são os pais e os tutores, ok? Vamos apenas recapitular o que falamos. Então, o síndico ele responde civil e criminalmente todas as vezes que ele se omitir. Aquele caso da pessoa caindo na escada é um caso que choca, mas foi essa a finalidade. Então, caso o síndico não faça a manutenção e exista qualquer dano, ele responde pessoalmente, porque por lei ele tem o dever de guarda. Então cabe ao síndico, por lei, a partir do momento que ele foi eleito, ele responde por uma legislação. O artigo 1348(5) do Código Civil deixa claro que ele deve fazer a guarda. Se ele não fizer a guarda, ele responde como autor do ato. Nós vimos aqui combinado com o artigo 13 do Código Penal, aonde a ação ou a omissão importam quando ele tem o dever legal de agir. Então, o síndico tem que tomar muito cuidado
o prédio precisa estar bem gerido, as obrigações legais precisam estar em dia e ele tem que ter realmente o apoio de uma administradora, de um advogado e dos próprios condôminos para que o condomínio seja um local seguro e que não gere responsabilidades nem para ele, nem para terceiros. Está acabando mais um Vida em Condomínio. Falamos hoje sobre responsabilidade civil. Obrigado e até um próximo programa.